Fala rapaziada, seja bem-vindo de volta a mais uma videoaula aqui do professor Rafa. E gente, olha só o que a gente vai fazer agora. Vamos conversar um aprofundamento sobre questões associadas à osmose, tá? Essa aula aqui, ó, não é para você que vai fazer Enem. Essa aula é para você que vai fazer um vestibular mais tradicional, um vestibular mais concorrido, aí, uma FUVEST da vida, porque é um assunto que aparece raramente nas provas, mas como você é um candidato de altíssimo rendimento, você precisa gabaritar tudo que sair pela sua frente, né? Então, se você precisa desse aprofundamento e dessas informações, chega junto depois da vinheta. Beleza, fofinhos? A gente volta com osmose em células vegetais, só que dessa vez a gente vai brincar um pouquinho mais aprofundado do que a gente brincou antes. A gente vai mencionar algumas equações importantes que a gente usa para medir o quanto uma célula se encontra no seu estágio de plasmólise, ou no seu estágio de turgescência, por exemplo, ou em que momento essa célula pode ser considerada murcha. São alguns conceitos importantes que a gente vai trazer aqui especificamente sobre as células vegetais, tá? Então, o primeiro conceito importante, lembrar, membrana celulósica é um termo que a gente usa para se referir à parede celular dessas plantas, tá? Então, é uma membrana permeável, composta por celulose, e que apresenta grande resistência mecânica, isso a gente já conhece. Depois tem membrana plasmática, não precisa nem comentar, né? Composição lipoproteica, é elástica, semipermeável, tranquilinho. E por último, outro termo importante é o lance da pressão de turgescência. Isso aqui é um lance que a gente não conhecia, vai conhecer agora, tá? Pressão de turgescência, moçada, é basicamente uma força, né? Uma pressão contrária à pressão osmótica. Aí eu vou te falar o seguinte: pressão osmótica é a força com que a água se desloca para um determinado ambiente. Então, se eu digo assim, que no interior da célula vegetal existe uma grande pressão osmótica, significa dizer que a água está se deslocando fortemente para o interior daquela célula. Então, você tem sempre a pressão osmótica mais alta no ambiente em que a água se desloca. E aí perceba você que a pressão de turgescência é uma força contrária à pressão osmótica. Nas células vegetais, essa pressão de turgescência ela vai ser exercida pela parede celular. Perceba que à medida que a água vai entrando na célula, a parede celular ela vai sendo pressionada pela membrana plasmática, mas a parede celular garante que essa membrana não se deforme de forma tão intensa, né? Então, existe um limite para essa deformação da parede celular, e essa força que ela exerce contrária à entrada de água por osmose, que a gente vai acabar chamando de pressão de turgescência. Resumindo, moçada, a pressão de turgescência é a força que a parede celular exerce impedindo que a água entre na célula vegetal, tá? Aí existe essa equaçãozinha aqui, ó, que a gente vai discutir um pouco sobre ela. Eu quero dividir ela em duas partes, mas a mais importante para nós é essa aqui, ó. Essa primeira metade aqui, ó. O resto é só repetição, é só letras diferentes, né? Mas enfim, você tem o termo DPD, que representa diferença de pressão de difusão. Essa tal dessa DPD, moçada, ela simplesmente representa para nós o movimento de água. Então, esse movimento ele pode ser para dentro ou para fora da célula. Na maioria das vezes, esse movimento de água vai acontecer para dentro da célula vegetal, tá? Aí você tem a pressão osmótica, que é uma força que a água exerce em direção ao seu local de movimento. Então, a pressão osmótica aqui nesse caso vai ser simplesmente a força de entrada de água. E o PT representa para nós aqui a pressão de turgescência, que é essa aqui, ó, aquela que é exercida pela parede, pela membrana, pela parede celular, que é inclusive contrário à pressão osmótica. Então é como se essa aqui fosse a força que expulsa a água da célula. E aí é muito fácil, moçada, quando tu pegar aqui, ó,
que a pressão de entrada é maior do que a pressão de saída, a água entra. Se for o contrário, a pressão de saída for maior do que a da entrada, essa água sai. Mas na maioria das vezes, como a gente vai analisar, o que acontece é a água entrando na célula até um determinado ponto e em algum momento essa água acaba lá deixando essa célula, né? Vamos analisar aqui algumas situações possíveis, né? Primeira situação aqui, você pega uma célula vegetal flácida, né? O que é uma célula vegetal flácida? É uma célula que o volume intracelular não chega a pressionar a parede celular. Então, ela está mais ou menos assim, ó, a membrana plasmática, ela não chega a empurrar a parede celular. Perceba que a parede celular, ela só vai exercer a sua força de turgescência quando ela for pressionada. É o lance da ação e reação de Newton, né? Se tu empurra a parede celular, ela empurra de volta com a mesma intensidade. Então, se eu não estou empurrando a parede, ela não está empurrando com força nenhuma. Resultado, a pressão de turgescência aqui, ó, é igual a zero. Então, Rafa, o que vai definir, nesse caso aqui, ó, de uma célula vegetal flácida, o que vai definir se essa água vai entrar ou sair? Cara, o que vai definir se a água vai entrar ou sair é apenas a pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é a única força lá que vai exercer nesse movimento de água e provavelmente, se a pressão osmótica existir, ela vai acabar empurrando a água para dentro, empurrando. Essa celulinha vai tender a receber água por osmose, tá? Um outro lance importante aqui é quando uma célula vegetal está túrgida. É o contrário disso aqui, ó. Uma célula túrgida já é aquela célula que chegou no seu volume máximo, né? É uma célula que recebeu tanta água que a membrana plasmática encostou na parede celular e a parede celular segurou as pontas e essa célula chegou, portanto, no seu volume máximo. Então, eu cheguei no limite do cabo de guerra, né? De força de entrada, força de saída. Essas duas forças se igualaram. E no que essas duas forças se igualaram, moçada, se a pressão osmótica é igual à pressão de turgescência, a força com que eu empurro para entrar e a força com que eu empurro para sair é igual, a água não se desloca, a água não se movimenta. Então, um dPd, que representa o movimento de água, é igual a zero. Em outras palavras, a água nem está entrando, nem está saindo aqui nessa situação da célula vegetal túrgida, tá? Outra situação, uma célula vegetal plasmolizada. Como é que é a célula vegetal plasmolizada? É a célula vegetal que perdeu muita água por osmose, né? Então, você teve o deslocamento da membrana plasmática em relação à parede celular. E aí, resultado, se a membrana não está empurrando a parede, pressão de turgescência é igual a zero. Aí você pergunta, Rafa, o que vai estimular a entrada ou saída de água? Mais uma vez, somente a pressão osmótica. Então, dPd, diferença de pressão de difusão, depende aqui exclusivamente da pressão osmótica. Por último, você pega uma célula que está dessecada, também considerada murcha. Perceba, ó, moçada, que célula murcha não é um sinônimo de célula plasmolizada, porque nessa situação que a gente vai conversar agora aqui, ó, a gente tem que ter muito cuidado nela. Aqui não necessariamente vai envolver osmose. Aqui o que acontece é quando uma célula é exposta ao ar, perde a água por evaporação e se retrai. O que acontece? Essa parede celular retraída, ela exerce uma pressão no sentido de voltar à sua situação inicial. Então imagina que você tem a célula vegetal aqui, ó, ela perdeu tanta água por evaporação, uma folha seca exposta ao sol. Essa célula perdeu tanta água que ela se retraiu desse jeito, mas a tendência é a parede celular voltar para a posição inicial, né? Então, quando a parede celular tenta voltar para a posição inicial, ela acaba diminuindo a pressão internamente, facilitando que a água entre. Ela vai funcionar meio com uma força de sucção aqui, né? Então, a pressão de turgescência numa situação como essa, ela se torna negativa, porque agora ela está exercendo um papel oposto. Antes ela empurrava a água para fora, agora ela está empurrando a água para dentro. Então eu inverto o sinal. Então, se eu disser que a pressão de turgescência é negativa,
quando você tem assim, ó, menos PT, né? Você tem PO menos PT. Só que o PT é negativo, então vai ficar assim, ó. PO vai ser igual a menos PT. Resultado disso, menos com menos dá mais, então tu vai ficar assim, ó, PO mais PT. Quer dizer, o que está acontecendo agora? Essas duas forças, elas serão somadas. O PT, a pressão de turgescência, que antes empurrava para fora, agora está empurrando a água para dentro por causa desse movimento. E o PO também empurra a água para dentro, né? Então o movimento aqui agora vai ser somado essas duas forças, PO mais PT. Resultado disso, PT negativo aqui na parada, ele ajuda a água a entrar. É isso que acontece quando uma célula se encontra desse jeito aqui, ó, murcha, né? Murcha lá, dessecada, exposta ao ar. Nossa, Rafa, esse assunto aí ele não é a coisa mais intuitiva do mundo não, né? Não, cara. Esse pedaço aqui é pra galera que é Highlander, a galera que é X-Men, Destroyer, sabe? Agressivo, avassalador de provas. A galera que vai querer Mackenzie. Rafa, dá uma assistida nesse trecho aqui umas 2 ou 3 vezes e passa para a sequência que a gente vai resolver algumas questõezinhas, mas antes disso, vamos dar uma olhada num grafiquinho que às vezes aparece nas questões, né? Então aqui a parada é o seguinte, esse gráfico aqui, ele mostra um pouco daquilo que a gente estava comentando. Vou só mencionar aqui, ó, que essa curva representa a pressão osmótica, essa outra curva aqui representa a pressão de turgescência. Bom, então só lembrando que são sinônimos, né? PO é sinônimo de SI, que é sucção interna. O PT é sinônimo de M, que se refere à membrana celulósica ou parede celular, né? Representa a pressão de turgescência. Aí a gente vai mencionar aqui o DPD, que é a diferença de potencial. Perceba que o DPD é o resultado da subtração dessas duas forças. E aí a parada vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando uma célula vegetal está túrgida, o que acontece com a célula túrgida? Ela está no máximo do seu volume, a força de entrada e a força de saída se igualaram. Então a gente menciona aqui, ó, que a pressão osmótica se iguala à pressão de turgescência. Aqui no gráfico, onde é que a pressão osmótica se iguala com a pressão de turgescência? Bem aqui, moçada, ó. Então, essa região do gráfico representa uma célula em que ela se apresenta túrgida, né? Então, PO é igual a PT aqui na parada. Inclusive, a DPD vai ser 0. Porque se essas duas forças são iguais, um menos o outro vai dar igual a 0, né? Então, a célula túrgida está aqui, ó, turgidez completa. Está nesse tracinho aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Tá? Aí uma outra situação aqui para nós, ó, uma célula dessecada, uma célula murcha. Lembra que a célula murcha, aquela célula ficou exposta ao sol, pressão de turgescência ficou negativa. Então a pressão de turgescência é essa linha aqui, ó, e ela fica negativa bem aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma célula com pressão de turgescência negativa. Então tudo isso aqui, ó, vai representar o volume de uma célula murcha. Esse ponto aqui, ó. Tá? E por último, uma célula vegetal plasmolizada. Lembra aí? Célula plasmolizada é aquela célula que sofreu um fenômeno chamado de plasmólise, que é quando ela perdeu bastante água, mas não chegou a se apresentar com pressão de turgescência negativada, né? A pressão de turgescência fica 0, porque você não tem estímulo na parede celular, então DPD se iguala à pressão osmótica. Aqui, ó, pressão osmótica, bem tranquilinho, o DPD está aqui. Onde é que os dois se igualam? Os dois se igualam aqui, ó. Pressão de turgescência é 0. Aqui, ó, DPD, que é essa curva, igualzinho a pressão osmótica. Então, essa seta aqui, ó, representa para a gente uma célula flácida ou uma célula vegetal plasmolizada que seu volume é 0, né? 0 no sentido de que
o volume não mudou. O volume pode mudar para mais quando ela fica túrgida. O volume pode mudar para mais quando ela fica túrgida. Aqui, ó, ela chegou na sua turgescência completa, né? Chegou no seu volume máximo aqui. O volume máximo é 1,5. Ou ela pode perder volume quando? Ela pode perder volume quando ela fica murcha, né? Então, cuidado aí, ó, moçada. Uma célula plasmolizada, ela não muda de volume, né? A parede celular mantém o mesmo. Agora, quando ela se expõe ao sol e à desidratação, aí o volume dela acaba diminuindo, porque a parede celular é puxada como se tivesse um vácuo, né, no interior da célula. Tá? Bem legal esse grafiquinho aqui, pelo menos para exercitar a interpretação de gráficos, né? Aí você tem algumas questões aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, o esquema abaixo mostra o comportamento da célula vegetal submetida a duas condições osmóticas diferentes. Então, aqui a célula normal, aqui uma condição osmótica em que o vacúolo apresenta o volume máximo, quer dizer, essa célula já está volume máximo de água, e aqui uma célula com um volume reduzido. Do vacúolo. Então, provavelmente essa célula aqui, ó, na letra A, ela está túrgida. E aqui, muito provavelmente, a célula está em plasmólise. Vou botar só assim, plasmol. Ok. Aí você vê lá, letra A, como são denominadas células A e B? Bom, a célula A, célula túrgida, célula B, célula plasmolizada. Tranquilinho, tá aqui a nossa resoluçãozinha. Na letra B, considere SC. SC é a sucção celular, ela é a mesma coisa que está falando em DPD, no nosso sigla que a gente estava brincando mais. Sucção vacuolar é a sucção interna, é o quanto você puxa a água para dentro da célula. Isso aqui é pressão osmótica. E por último, o M é a força da membrana celulósica, que é nada mais nada menos do que a pressão de turgescência que a parede celular exerce, tá? Aí diz assim, ó, se no caso da célula A, o valor de SI é igual a 10 atm, nessa célula túrgida aqui, ó, qual o valor esperado em ATM para SC e M? Opa, Rafa, como é que é a parada aqui? Ó? Vamos analisar. O que é uma célula túrgida? Célula túrgida é uma célula que a pressão osmótica é igual à pressão de turgescência. Ele está chegando para mim aqui, ó, que o SC que o SI é o quê? É o PO. Ele está dizendo que SI é 10. Então, se PO é 10, a pressão de turgescência é 10 também. Tá? E aí ele pergunta aqui para a gente qual é o valor de SC, que é o DPD, e o valor de M. Bom, o valor de M é a pressão de turgescência, é 10. SC é 10 menos 10. Vai dar 0. Então tem uma resoluçãozinha aqui, ó. Sabendo que SC é igual a SI menos M e que as células túrgidas você tem SI igual a M, que é isso aqui que a gente fez, ó. Isso aqui, ó. É a mesma coisa. Pressão osmótica é igual a uma pressão de turgescência. O valor de M é igual a 10 atm e o SC é igual a 0. Por quê? Porque SC é igual a 10 menos 10. Valeu? Bom, só mais um aqui, só para não dizer que foi sorte, né? Ah, Rafa, acho que estou começando a entender. Não é difícil, cara, mas vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer mais um só por desencargo de consciência. A figura abaixo ilustra várias situações da vida de uma célula vegetal. As letras X e Y mostram momentos em que a célula está murcha e que ela está túrgida. Olha aqui, ó, moçada. X mostra uma célula murcha. Essa célula murcha, portanto, ela vai ter volume menor do que 0. Você tem aqui o volume 1, o volume 0 provavelmente é aqui. Aqui você já tem volume menos 1, né? A célula já está menos volumosa. Então, pressão nesse ponto aqui, ó, é menor do que 0. No caso, a gente lembra há pouco tempo, a pressão de turgescência é negativa, né? Enfim, o X está representando, portanto, uma situação
que você tem uma célula murcha. E o Y, cadê? Murcha, e o Y representa uma célula túrgida. O que é uma célula túrgida? É aquela célula que está aqui, ó, no seu volume máximo, volume 2,2. Foi o volume que ela atingiu no máximo. Então, esse aqui é o máximo da turgescência possível para essa célula vegetal. Tá? Aí ele chega para você e quer saber que as sequências 1, 2 e 3 representam respectivamente, né? Sequência 1 é o quadrado, sequência 2 é a bola, sequência 3 é o triângulo, que é esse aqui. Olha só, sequência 3 é fácil a gente imaginar, porque o único que fica negativo aqui para nós é a pressão de turgescência, né? Então, esse triângulo aqui provavelmente representa o PT. Perceba que em um determinado momento, na turgescência, não sei se tu lembra, ó, mas na turgescência, a força de entrada de água se iguala à força de saída. Quer dizer, o PO se iguala ao PT. Então, é nesse ponto aqui que a bolinha se iguala com o triângulo. Provavelmente, ó, pressão osmótica está sendo representada por bolinha e o PT representado pelo triângulo. E por último, lembre-se de novo que uma célula túrgida, você tem PO igual a PT, PO menos PT é igual a zero. Então, DPD aqui, ó, a diferença de potencial é zero. Provavelmente, o quadradinho aqui, ó, representa a diferença de potencial de difusão. E aí a gente vai para as alternativas e chega à conclusão que a melhor alternativa aqui para nós é a letra B. Déficit de pressão ou diferença de pressão lá de difusão ou de turgor, como ele traz aqui, também também são sinônimos. 2, pressão osmótica tranquilinho. E 3, pressão de turgor, PT aqui na parada. Legal, moçada? Então, ó, veja que não é uma questão comum de aparecer em provas, talvez você nunca tivesse visto esse assunto, mas existem alguns vestibulares por aí fora que ainda gostam de adotar esse tipo de questão, né? Então, principalmente, vou repetir, você que vai fazer um vestibular mais tradicional, tem que se preocupar um pouco com essa aula. Se for o caso, é aqui que entra a magia das videoaulas, né? Você dá uma repetida aí nesse assunto e vai amadurecendo essa ideia, que eu tenho certeza que tu vai entender gostoso como é que funciona essa parada. Valeu, moçada? Vamos ficando por aqui, então. Um grande abraço, até a próxima!